Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre Abraão. Vamos entender de onde ele veio e como o poder do chamado divino o tirou de sua zona de conforto e o colocou em direção à esperança. Está no ar o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E agora, na companhia dos nossos convidados que estão conosco gentilmente para estudar a Palavra de Deus. É muito bom estar na companhia desses amigos aqui. A gente vai passando os dias juntos, estudando a Bíblia, e a Palavra de Deus vai nos unindo. A Palavra de Deus tem esse poder. A gente não estuda a Palavra de Deus e fica sozinho, ilhado, se achando o mais inteligente, o mais sábio. A Palavra de Deus sempre tem essa coisa de unidade. E é, para mim, uma alegria muito grande receber esses colegas, esses amigos, mais uma vez, os quais eu apresento a vocês. Pastor Milton Andrade, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Prazer, Pastor Vinícius, estar com você. Este é um programa que eu sempre gostei bastante, do estudo da Palavra, da lição da Escola Sabatina. Eu amo este ministério. E eu fico feliz por estar com você. Eu quero mandar um abraço para os irmãos lá de Tatuí, a Igreja das Mangueiras, e também para a minha família, Rosali, Miguel e Rafael. Olha, um abraço para a sua querida família, também para as suas igrejas. É muito especial ter a sua amizade e a amizade da sua família. E você lembrou de mandar um abraço para a família. Fica a dica aqui para vocês dois. Eu não quero influenciar, né, mas... De repente a esposa assiste, não lembrou de mim, né? Pastor Lucas, legal conhecer você durante esse período aqui. A gente tem conversado bastante e é sempre bom receber você mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, conhecê-lo. A gente tinha vários conhecidos em comum, sim, amigos em comum. E não por influência, mas queria mandar um abraço também para minha esposa, Caroline, para o meu filho, João. E com certeza o João não vai assistir, mas é um abraço para ele, para ficar registrado. Exatamente. Um dia ele vai assistir. Exatamente. Pastor Marcos, que alegria, meu amigo, receber você também, um amigo muito especial. A gente está feliz de estabelecer essa amizade, esse relacionamento. E, como eu disse aqui, é a Palavra de Deus que vai fazendo isso entre nós, né? Então, estou feliz de ter você também, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Os amigos aí, estamos nessa jornada. O seu filhinho não vai assistir Lições da Bíblia, mas vai assistir Tia Cecel. Vovó Cecel. Meus filhos também gostam demais. Eu tenho o contato da sua mãe, de vez em quando minha filha manda uma mensagem, ela responde, a Tia Cecel responde, gente. Fazendo aqui um merchan para ela. Mas eu quero mandar um abraço, pastor Vinícius, primeiro para os seus familiares lá no Espírito Santo. Olha, obrigado. Mandar um abraço para o seu tio, pastor Jairo, um grande amigo, e também para os dois amigos que fazem a promoção, a motivação da igreja para acompanhar o programa Lições da Bíblia. Meu amigo Gabriel, pastor Gabriel, no sul do estado do Espírito Santo, e o meu amigo pastor Lucas, lá na região central, Vitória, que faz toda a promoção do programa Lições da Bíblia. Forte abraço para eles também. Que bacana, um abraço para eles. O Lucas foi meu contemporâneo de estudos teológicos lá na FADBA. Que legal. Muito legal. Pastor Marcos, por favor, faz uma oração pedindo a bênção de Deus. Obrigado, Deus. Privilégio nosso, mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra, ampliarmos os nossos conhecimentos e compartilharmos a bênção do Senhor. Que o Senhor se manifeste junto aos telespectadores, aos internautas, e que este estudo seja realmente a multiplicação de bênçãos para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos a um ponto muito importante da narrativa de Gênesis, que é a história do pai da fé, do grande patriarca, o pai Abraão. E isso está completamente conectado com o que a gente estudou na semana passada, porque o que a gente viu na semana passada foi essa dispersão de povos a partir de Babel, da Mesopotâmia,
de Ur dos Caldeus, também que era uma das cidades ali da região da Babilônia. E a família de Abraão era proveniente também daquela região. Pastor Lucas, fala para a gente um pouquinho dessas raízes babilônicas de Abraão aí, e de onde ele veio, com quem ele veio, como que foi esse chamado aí que impulsionou Abraão, tirando-o da sua zona de conforto e o colocou na direção da esperança. Eu acho muito interessante, eu tinha comentado assim por cima na última lição, né, como as genealogias são importantes, e aqui, curiosamente, no fim do capítulo 11, volta uma genealogia do nada, da família de Sem, né, da descendência de Sem. E lá no finalzinho, nos últimos versículos, vão ser mencionados, vai ser, na verdade, uma prévia, né, um prelúdio aí do que vem pela frente, que é basicamente a história de Abraão, né? Então, do 27 começa, são essas as gerações de Terá, né? 11 e 27. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E daí continua dizendo, e aqui esses versículos são importantes porque eles já vão colocar vários assim, vão criar várias expectativas na gente que está lendo essa história de Gênesis. Diz assim o texto, Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando seu pai ainda vivo. Então, primeira coisa, Harã, né, ele morre. Então, a gente ouve, né, do comando de Deus, né, isso inclusive na tradição judaica é visto como um comando de crescer e multiplicar, espalhar e encher a terra. Só que daí a gente tem alguém tendo filhos, só que ele morre, só tem um filho, Ló. E continua o texto. Abraão e Naor tomaram, eu estou aqui no 29 agora, né? Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e Iscá. E aqui no 30 tem um outro recadinho que é muito uma expectativa. Importante. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então olha só, a gente tem uma família onde basicamente é dito que há só um descendente, Ló, e Abraão tem uma esposa. Não é dito nada sobre possíveis filhos aqui, né, da outra mulher da família, só sobre Ló, somente. Então a gente tem essa expectativa. Como vai se cumprir a promessa de crescer e multiplicar? A expectativa é por meio de Ló, somente. E é muito curioso que Ló, ele acompanha Abraão, né? Porque assim, se a gente continua lendo o texto, a gente vê que esse movimento de sair de Ur para Canaã é um movimento que não começa em Abraão. Ele começa com o pai dele. Terá. O problema é que Terá para. Né? Ele não continua. A gente não estou falando, né, que Deus falou para Terá, saia da sua terra. Não é isso. Né? Mas esse movimento começa com o pai de Abraão, a gente não sabe por quê, não sabe de onde. Ele para e aí sim, na sequência, vai ter um comando, um convite, né, de Deus para Abraão. Só que quando Abraão sai, também a gente não sabe por quê, mas Ló vai junto. Foi dito para Abraão, mas Ló vai junto. Será que Abraão convenceu Ló? Porque a promessa se cumpriria através dele e Ló era a única possibilidade, já que Sarai era estéril? Então nós começamos esse capítulo 12, ou a história, as narrativas de Abraão, com toda essa expectativa e essa tensão. Não tem descendentes. Sarai era estéril. Lembra? No Antigo Oriente Médio, Antigo Oriente Próximo, ter filho é sinônimo de bênção. Né? E essa temática da esterilidade, que a gente vai voltar, né, em vários outros momentos da história, é recorrente em Gênesis. Né? Várias mulheres. É curioso como várias mulheres que envolvem a promessa são estéreis, enquanto que outras, em um ato sexual, elas são assim, efetivas, né, em relação Tamar, por exemplo. Exatamente. Judá e Tamar têm uma relação. As filhas de Ló, uma vez. Né? Então, enquanto que Raquel, Rebeca, Sarai, a gente vai vendo a dificuldade dessas mulheres e mais para frente a gente... Eu vejo aqui também, pastor, nesse contexto, um capítulo muito traumático do ponto de vista familiar, humano, né? Tem a esterilidade, que já é um trauma para a família como um todo em relação ao passado, porque a família chegou até ali, tem uma genealogia registrada num contexto de tradições orais,
com certeza eles conheciam vários dos seus antepassados pelas histórias contadas. Mas o futuro era uma interrogação para eles com relação a Sarai. E aí nós encontramos também a morte de Arã. O luto, e o texto ainda diz no verso 28, estando seu pai ainda vivo. Há uma intensificação aqui da ideia de que aquela morte foi traumática, dolorosa. Imagine você, um pai, perdendo o filho. Eu tive essa triste experiência há uns 7, 8 anos, quando minha esposa e eu aguardávamos um filho. Ele não chegou a nascer, mas numa gestação de 5 para 6 meses nós o perdemos. A gente fazia os exames, o ultrassom, a gente via o garotinho se mexendo, o coraçãozinho batendo forte. Então há um trauma, a voz até embarga, porque há uma memória afetiva construída. Neste caso aqui, a gente percebe que há um pai que tinha expectativas muito fortes construídas. Era o filho que deu ao pai um descendente com a resposta a uma possível continuidade da sua geração. Então eu imagino o trauma dele. No ano passado, minha família perdeu 4 familiares nesse contexto de Covid. No ano passado, a minha irmã perdeu um filho numa gestação de 7 para 8 meses. Então, o ano passado foi o pior ano para a história da minha família. Talvez tenha sido para a família de alguém que está nos assistindo também. A Covid, a pandemia foi real para a gente porque nossas lágrimas foram reais. Então, quando a gente olha que na Bíblia tem dores reais, sentimentos reais, traumas reais, mas tem esperança real, o que eu acho incrível é que o homem da bênção, Abraão, estava vivendo uma condição sem nenhuma estrutura para poder agradecer a Deus pelas bênçãos, mas é o homem da bênção. Eu acho incrível, pastor, que apesar desses problemas espirituais, problemas familiares e questões impossíveis, Deus ele vai cumprir os seus planos, né? Deus vai cumprir a sua promessa, manter a sua graça. E eu vejo isso na história de Abrão. Abrão significa pai exaltado. Como assim pai exaltado? Ele tinha 75 anos, nesse contexto aqui do capítulo 12. Como você, pai de uma nação? E aí nós vemos no texto, várias vezes aparece a expressão abençoar. De Gênesis 1 até Gênesis 11, nós vemos 5 vezes a expressão abençoar. E as mesmas 5 vezes nós vemos só no começo do capítulo 12. Deus chamando Abrão, Deus abençoando Abrão, para ele ser uma bênção. E eu acho interessante que Abrão obedece e ele sai da sua terra. Eu creio que é bom nós lermos, pastor Vinícius, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, você pedir para uma pessoa de 75 anos deixar a sua família, deixar a sua terra, o que ele possui? Apenas a família, sua casa, seus bens, mas ele conhecia a voz de Deus, ele ouve Deus falando com ele, né? Essa ordem para sair, e ele obedece. Eu creio que Deus também tem um plano para todos nós, os nossos amigos que acompanham, assistem. Deus tem um plano para a sua vida. Tem muita gente que pensa assim, não, isso é para Abraão, isso é para pastor. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer isso. Não, Deus chama só pastores. Deus tem um plano para todos nós. E o maior sonho de Deus é que nós sejamos abençoados por Ele para sermos bênção. Deus não quer abençoar você porque você é o queridinho ou melhor do que os outros. Deus chama Abraão para ele ser uma bênção para o planeta, para as famílias da terra. Eu acho lindo isso na história de Abraão. E isso é muito, muito interessante, né, o que o pastor Milton está comentando, porque reflete a dinâmica da eleição bíblica, né? Qual que é essa dinâmica? A dinâmica é assim: Milton, eu escolho você e não o Marcos. Por quê? Porque eu escolho você por causa do Marcos. Né? Então, o eleito na Bíblia
é aquele que é escolhido para servir o outro. Você é o escolhido, porque a gente tem uma noção de eleição, né? Que assim, ele é porque ele é o melhor, é porque ele é bom e agora ele desfruta de benefícios, né? Até por uma distorção de eleições políticas e etc, né? Mas na Bíblia é assim, você é eleito por causa do outro, né? E eu acho interessante, porque na Igreja Adventista a gente tem muito costume, né, de falar povo eleito, né? Só que normalmente povo eleito vira na nossa cabeça sinônimo de exclusivismo, né? Nós somos bons, nossa mensagem é diferenciada, nós temos isso, nós temos aquilo. Mas espera aí, o que é o eleito na Bíblia? O eleito, ele é escolhido para ser bênção para o outro, né? E é até interessante que aqui há um imperativo no meio, né? Ser tu uma bênção, né? A minha tradução tá, seja uma bênção. E é interessante que o restante, o versículo 3, né? Abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei, ele depende desse imperativo se cumprir, né? Você ser bênção para o outro. Então Deus escolhe Abraão não por causa dele. Deus escolhe Abraão por causa dos outros, né? Então, Abraão, sabe o que você vai ganhar mais sendo escolhido agora? Mais trabalho. Você vai servir mais. Mas é completamente negativo ser escolhido? Não, é um privilégio servir, porque servindo a gente aprende tudo da vida, né? Mas a dinâmica é você e não o outro por causa do outro. Que bênção isso. Todos nós recebemos um chamado de Deus e esse, como o pastor Milton e o pastor Lucas colocaram agora, esse chamado nos alcança para nos abençoar e nos fazer canais de bênção para outras pessoas. E ao estudar a Bíblia, nós encontramos Deus falando conosco. Por isso nós enfatizamos a necessidade de termos bons materiais para nos ajudar no estudo da Palavra de Deus. E eu recomendo que você tenha o nosso guia de estudos, que está uma bênção a cada semana. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo. Não sai daí porque a gente volta já já. Na cabeça de Abraão, ele tem que continuar vivo, por quê? Dele será feita uma grande nação. Sara é o quê? A gente já leu. Estéril. Então, se ela não estiver comigo, não é tão importante, porque é de mim, ela é estéril. Então, ele coloca a vida dela em risco para preservar a dele. E o que acontece? Aquele que deveria ser uma bênção para todos, lá no Egito, traz maldição para o faraó. E o faraó vira para ele e fala assim, o que foi que você fez comigo? Essa pergunta ecoa diretamente, né, a pergunta lá em Gênesis 3, o que fizeste? Então o faraó, na boca do faraó, as palavras de Deus, né? E Abraão trazendo maldição, isso lembra muito Jonas, as reversões de papéis, Abraão trazendo maldição para o Egito. E quando a gente vê a reação do faraó, a gente volta à percepção de Abraão e a gente vê, poxa, ele pensou tudo isso, mas na verdade, se ele não tivesse falado nada, nada disso teria acontecido. Então a caracterização é, Abraão começa a antecipar coisas que não ocorreriam, enquanto o faraó é um homem honesto, correto. Estamos de volta para estudar a Palavra de Deus. É muito bom estudar a Bíblia com bons comentários, e comentários inspirados são melhores ainda. E aqui está essa coletânea de textos da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos. A cada semana essa coletânea vai acompanhando e aprofundando a nossa caminhada no estudo da Palavra de Deus. Recomendo que você tenha esse material porque certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe, é só acessar o site que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. A gente vai continuar estudando sobre Abraão. No bloco passado estávamos vendo o poder do chamado que o tira da sua zona de conforto, abençoa a vida dele para que ele fosse bênção para outras pessoas. Pastor Lucas, Abraão saiu com sua família da região da Babilônia. O endereço deles, o destino deles era Canaã. Mas nós chegamos aqui a uma situação que Abraão e sua família avançam para fora dos limites da terra prometida e descem para o Egito. Lembrando que Babilônia estava ao norte e o Egito está no extremo sul. Então Canaã está meio que ensanduichada aí entre Babilônia e o Egito.
não é para ir para o Egito, né? Deus não tinha um chamado para Abraão descer para o Egito, mas ele vai por conta da seca e chega ali. Eu queria que você nos iluminasse ainda mais a compreensão a respeito dessa descida até o Egito. É bem interessante, né? É irônico o início da história de Abraão, porque a gente acaba de falar de Abraão ser um homem, e isso há um padrão em Abraão, né? Que ele responde prontamente, e a fé dele no chamar de Deus é maravilhosa, né? Porque Deus não fala nada do lugar, um lugar que eu vou te mostrar, ele vai, só que de repente, na sequência do mesmo capítulo, esse lugar tão esperado começa a sofrer, você falou em sanduichada, né? De fome. Então, começa a ter fome e ele decide, eu tenho que sair daqui. E ele vai para o Egito. E lá no Egito, esse homem de fé que obedece, deixando a sua família, já começa a mostrar os seus traços humanos, né? Que acontece o quê? Ele vai e Abraão, ele faz uma leitura correta política, da sua esposa, primeiro, né? Da esposa é correta, okay. Ela é bonita. Sim. Só que ele faz uma outra leitura a partir, não sei do quê. Ele fala assim, olha, se eles souberem que você é minha esposa, vão me matar. Na cabeça de Abraão, ele tem que continuar vivo, por quê? Dele será feita uma grande nação. Sara é o quê? A gente já leu. Estéril. Então, se ela não estiver comigo, não é tão importante, porque é de mim, ela é estéril. Então, ele coloca a vida dela em risco para preservar a dele. Né? E o que acontece? Aquele que deveria ser uma bênção para todos, lá no Egito, traz maldição para o faraó. E o faraó vira para ele e fala assim, o que foi que você fez comigo? Essa pergunta ecoa diretamente, né, a pergunta lá em Gênesis 3, o que fizeste? Né? Então o faraó, na boca do faraó, as palavras de Deus, né? E Abraão trazendo maldição, isso lembra muito Jonas, as reversões de papéis, Abraão trazendo maldição para o Egito. E quando a gente vê a reação do faraó, a gente volta à percepção de Abraão e a gente vê, poxa, ele pensou tudo isso, mas na verdade, se ele não tivesse falado nada, nada disso teria acontecido. Então, a caracterização é, Abraão começa a antecipar coisas que não ocorreriam, enquanto o faraó é um homem honesto, correto. Né? E acaba esse capítulo, a gente nessa situação, Abraão colocando a vida de Sara em risco para proteger a dele, e na sequência a gente começa a perceber como, diferente da relação dele com Sara, é a relação dele com Ló. Porque Ló, ele protege. Só que Abraão sai do Egito com muitas riquezas. E, ironicamente, na sequência, são as riquezas que vão o fazer se separar de Ló. Porque ele tem muita coisa, Ló tem muita coisa, eles têm que se separar. Então, para proteger a relação dele, a existência dele, ele acaba ganhando muita riqueza e isso faz com que ele se separe de Ló. Agora, tem uma coisa interessante, antes a gente entrar na história de Ló especificamente, que essa ida de Abraão e seu clã para o Egito é uma espécie de núcleo de uma narrativa maior do Pentateuco, que é o Êxodo. Nós vemos os mesmos elementos que acontecem no Êxodo, aparecendo aqui de forma esboçada. Por exemplo, Abraão e Sara vão para o Egito. No Egito, o faraó rapta Sara para ser sua esposa. Então, a Sara vai parar no harém do faraó. Veja bem, então ela é colocada numa posição análoga à escravidão. Ela se torna uma posse do faraó, certo? Abraão está mentindo, é verdade, esse elemento que você colocou, isso é muito importante aqui. Mas o fato é que Sara representa o povo de Deus. E ela está ali, e embora você colocou uma coisa muito interessante, talvez Abraão não tivesse consciência da importância de Sara para a promessa. Ele talvez achasse que era ele. Eu diria até que não tem. Ele não vai tem. ser lá para frente que ele vai Então ter. ela está lá na mão do faraó. Veja bem, Isaac só vai nascer dela. Abraão tem filhos com outras mulheres, mas o filho da promessa vem do útero dela. Aquele útero era sagrado, não é o útero da promessa, mas ele não tem consciência disso. Então ela, representante do povo de Deus, está com uma posição análoga à escravidão na mão do faraó. Então Deus é consciente disso, e muito consciente. Então o que Deus faz? Deus envia pragas. É a mesma palavra que aparece no Êxodo. Pragas contra o faraó. Para quê? Para que o faraó
soltasse a mãe da promessa. E quando o faraó se dá conta disso, ele fala o que você disse, o que fizeste para Abraão, né? E ele pede para que Abraão se retire da terra do Egito e Abraão sai enriquecido do Egito. Se você olhar, esses elementos todos vão aparecer no Êxodo. O povo sai com as posses dos egípcios. O povo sai com as posses dos egípcios. Sara é a representante do povo de Deus, que está na posição de escravidão. Deus envia 10 pragas contra o Egito. Estou pensando no Apocalipse aqui, né? Deus envia 10 pragas para o Egito. E o povo é expulso do Egito. Saiam daqui. E quando eles saem enriquecidos. Então, aqui nós temos um núcleo da narrativa, como se Moisés estivesse dizendo, estou contando para vocês essa história aqui, ela é real, aconteceu, mas vejam como essa história ela vai se ampliar lá na frente. Né? Isso, desculpa só, é rapidinho. Pois não. É interessante como aqui, nessa sua fala, já começa o texto a mostrar a importância de Sara nessa aliança que Deus faz com Abraão. Né? Sara não é um personagem secundário, né? Ela é tão importante como Abraão, igual serão outras mulheres ainda em Gênesis. Exatamente. Queria só fazer um comentário sobre este paralelo. Provavelmente, essa paixão e amor por cidades e pelo luxo tenha se fortalecido lá no Egito. Além disso, um outro ponto, provavelmente Agar tenha saído neste êxodo, ela era egípcia, juntamente com Abraão e sua família. E a palavra Agar significa fuga, que também tem a ver com o que vai acontecer daqui a pouco, nesse contexto de Sara e Abraão. Então, o Egito representa essa desconfiança em Deus, foi justamente o que aconteceu com a família de Abraão. Eu vejo também, nesse contexto, é que aparentemente Abraão está fugindo dos planos de Deus, saindo da rota, né? E Deus vai ao Egito, é Deus que envia a praga, é Deus quem os tira de lá para trazê-los de volta ao seu plano. Isso é uma repetição de um processo que Deus está fazendo no Gênesis. Sim. O povo se desviando e Deus se envolvendo com o povo numa condição de fuga, numa condição de pecado ali do povo, para trazer o povo de volta à sua rota, ao seu plano, ao seu projeto. E eu vejo que ele foi ali por uma necessidade básica. Eles foram ali por uma necessidade básica. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para que as necessidades básicas não rejam o nosso relacionamento com Deus ao ponto de nós acharmos que quando nos faltar algo, nós podemos usar daquele estoque de fé para solucionar o nosso problema, a nossa maneira, da nossa forma. E me chama muita atenção aqui, enquanto o pastor Lucas vinha falando, nós não estamos falando de um garotinho de 18 anos, 20 anos de idade, um casalzinho jovem. Nós estamos falando de um casalzinho já experiente. Eu fico imaginando Sara, já aquela, desculpa o termo, coroa enxuta, bonita. Imagine só Abraão com aquela sentimento assim de autoestima bem baixa, olhando para a esposa. Minha esposa é bonita. A gente vê esse cenário aqui, eu fico imaginando quando ele se olhava no espelho e se comparava com a esposa, né? Talvez ele não se sentisse tão bonito assim. Então, nessa formação conjugal aqui, eu vejo de fato que a gente tem uma condição de idade aqui também, a gente tem uma condição de mentalidade que faz com que este casal ele ainda fosse colocado em alta conta em relação a outros povos e em relação a Deus. Então, não importa a idade, se alguém estiver fugindo dos planos de Deus, não importa a idade, não importa a necessidade, Deus se envolve para trazer de volta para que o plano dele se cumpra, porque o plano dele é soberano e a sua soberania é bênção para todos nós. É verdade, essa família é uma família abençoada, mas com vários problemas de relacionamento, né? Eu compartilho da ideia, pastor Lucas, de que de fato Abraão via em Ló o cumprimento da promessa, até porque Ló também é descendente de Sem, né? Ló é neto de Terá, e lembra que essa família saiu de Ur dos Caldeus, liderada pelo patriarca mor da família, que é Terá, né? E esse Terá provavelmente se tornou pai do seu neto, Ló, quando Arã morreu. Veja, eu não sei com que idade Ló tinha quando o seu pai morreu, mas o fato é que ele foi agregado à família de Arã. Arã também faleceu, obviamente esse menino precisava de ter pai, e o pai agora, Arã morre, Terá também morre, o pai agora é Abraão.
E Abraão não tem filhos com Sara, então ele era o filho da promessa. No entanto, eles voltam do Egito ricos e talvez já Ló também tenha tomado posse da herança de seu pai com a maioridade, não é? E ele se torna um homem poderoso também. E a terra de Canaã já não pode sustentar os dois, pelo menos no território em que Abraão está peregrinando, né? Então, Abraão e Ló têm uma conversa que ela é central aqui. Meu filho, diz Abraão para Ló, para que a gente vai brigar? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for... E o contrário acontece. Então, escolhe aí. Eu fico pensando agora, sugerindo, tá? Que no fundo o que Abraão queria era, não vamos brigar não, fica comigo, eu quero você comigo. Para que você vai se apartar de mim? A bênção está na nossa família. Mas quando Abraão faz isso diplomaticamente, e é o jeito político dele também, né? Ló resolve, de fato, se apartar, né? E aí ele vai para Sodoma. Abraão deixa que Ló escolha primeiro, né? Ló vai armando as suas tendas em direção a Sodoma, Gomorra. Esse é o termo bíblico, no gerúndio, não é? Armando as tendas, enquanto que Abraão, ele é um peregrino, ele vai de acordo com o que Deus vai mostrando para ele. Abraão, levanta os olhos e veja, eu vou guiar a sua vida. E aqui nós vemos, pastor Vinícius, duas perspectivas bem diferentes. Ló amava o presente, amava as coisas, o luxo, o prazer, talvez uma herança ali do Egito, enquanto Abraão amava a promessa. Os seus pés estavam na promessa do Senhor, ele aguardava aquilo que Deus iria mostrar para ele, a sua perspectiva e os seus olhos estavam no futuro. Ló era amigo do mundo, Abraão amigo de Deus. Eu gosto demais desta definição bíblica de Abraão. Abraão, amigo de Deus. De que maneira Deus nos definiria? Talvez em uma palavra ou duas expressões. Abraão era um amigo, falava com Deus. Eu gosto daquela definição que diz que quando nós oramos, nós devemos conversar com Deus como conversamos com um amigo. Como estamos fazendo agora, né? Essa era a relação de Abraão com Deus. É claro, a vida de Abraão era uma montanha russa, né? Às vezes confiava, às vezes desconfiava, dava errado. Deus consertava o rumo da promessa que havia feito. E aí vemos mais uma vez a mão de Deus e a sua graça agindo na vida dos personagens da Bíblia. Mas eu deixo essa questão para todos nós. Somos amigos de Deus ou amigos do mundo? Sodoma, nós sabemos, era um lugar de luxo, de prazeres, licenciosidade. As pessoas, o que se fazia em Sodoma ficava em Sodoma. Abraão não queria isso. Ele aspirava à pátria celestial. Pastor Milton, desculpa interrompê-lo, mas enquanto você vai falando, eu penso em algo relacionado ao seguinte. Minha mãe dizia, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Abraão deixa muito claro aqui, Moisés deixa muito claro com quem Abraão andava. Ele andava com Deus. Então a gente diz quem é Abraão. É um amigo de Deus, né? Enquanto eu gosto dessa questão, quando ele dá liberdade de escolha para Ló, e a escolha, liberdade de novo, e ele fica também livre, mas ele segue a escolha de Deus para ele. Então quem escolhe para Abraão é Deus, ao contrário de quem escolhe para Ló, né? Tem uma coisa aqui que você colocou, pastor, que eu acho que é importante, que é a questão da escolha. De que Ló escolheu a Campina do Jordão. E ele não leu as letras miúdas do contrato. Ele não viu uma coisa essencial ali. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Sodoma podia ser linda, mas não era habitável, porque aquele local era habitado por gente má. Não era para lá que ele tinha que ter ido. Ao contrário, quando Ló se aparta de Abraão, Deus pede para que Abraão erga os olhos e olhe para o sul, para o norte, para o oriente, para o ocidente. Observe que Deus dá a Abraão uma visão ampla, como se dissesse, olha, seu sobrinho escolheu aquele ponto ali, mas eu vou te dar tudo. Olha para todos os lados. Na hora da gente escolher, a gente tem que escolher com uma visão mais ampla.
A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, porque o programa volta já já. E a gente tem que tomar muito cuidado. A avareza não é condição econômica, é condição do coração Verdade. do pecador. Bem lembrado. Porque tem pessoas que vivem à margem social e vivem o drama da avareza. Tem pessoas que já extrapolaram essa margem e vivem o drama da avareza. Mas também há pessoas que vivem marginalizadas ou não sob esse comando divino, sob essa vontade divina. Se comem é para a glória de Deus, se bebem é para a glória de Deus. Agora, se tiverem que não comer, que se por não terem condições, também é para a glória de Deus. Eu diria, né, Milton, usando aí o que você deixou bem claro, né, a gente tem em Ló e em Abraão 2 exemplos. Um do que só pensa no conforto, e em Abraão a gente teria o outro oposto, né, do que só pensa no chamado e não pensa na esposa dele, né? A ponto de entregá-la. Ela é descartável porque Deus me chamou. Daí Deus vem ao longo da história, a gente vê e fala, peraí, eu não chamei só você. Ela faz parte desse chamado, mas parte fundamental. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Todo o programa eu apresento para você um material que vai aprofundar a sua jornada no conhecimento dos temas da Palavra de Deus. E esse é muito especial porque foi desenvolvido pelo Dr. Rodrigo Silva. Essa revista Evidências apresenta os temas essenciais das Escrituras com assuntos que são importantes para a sua vida e recheados com conhecimento arqueológico, bíblico, cultural. Você vai entender as doutrinas de um jeito diferente. E essa revista vai certamente ajudar você a tomar decisões muito importantes ao lado de Deus e ao lado da verdade. Como que faz para receber essa revista? Uma revista tão boa como essa, como que você pode tê-la? É completamente de graça. Você só precisa mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que a gente vai fazer o seu cadastro rapidinho e vamos enviar para sua casa sem custo nenhum para você. Você já pediu a sua? Está na hora de você pedir, isso vai abençoar a sua vida, tá bom? O WhatsApp na sua tela. É só mandar a mensagem que a gente envia para você com muito carinho. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus? A gente estava falando sobre Ló no bloco passado e sobre as escolhas que ele fez. E como que nós vemos, meus amigos aqui, Abraão e Ló em paralelo, né? Enquanto Abraão permanece onde ele estava, Ló vai para uma cidade. Parece que Ló está meio que incrédulo com respeito a essa promessa que a família dele recebeu. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu acho que ele não gostou muito dessa coisa de ser um peregrino, de ser um forasteiro, de não ter um local de parada. E eu acho que ele achou, olha, já tem uma cidade ou cidades estabelecidas ali na Campina do Jordão. Aquilo está parecendo até o Éden, né? Nossos antepassados foram expulsos do Éden. O Éden já está ali, ó, vamos para lá. As cidades estão fortalecidas. A descrição que a Bíblia dá de Sodoma e Gomorra é uma descrição que lembra o Éden, lembra um pouco o Egito também. Então essa coisa do Egito estava na cabeça dele também. Ele falou, olha, vamos parar por ali. Certamente ele era um homem com perfil de liderança. Então ele imaginou, olha, eu vou por ali, eu vou devagarzinho, daqui a pouco eu sou o rei daquela terra. E o texto até sugere isso, porque quando os anjos que vão destruir a cidade mais para frente chegam ali, encontram Ló sentado na porta da cidade, na posição dos juízes da cidade, dos anciãos da cidade. É possível que ele já estava ocupando uma posição de preeminência naquele lugar e o império que ele queria estabelecer no futuro com sua descendência provavelmente já estava sendo armado ali, né? Provavelmente Ló pensou o seguinte, deixa eu dar um pouquinho de conforto para minha família. Ah, por aí. Deixa eu tratar bem a minha esposa, ela merece, minhas filhas merecem uma boa casa, uma boa condição de vida. Isso não está completamente errado. O problema é se isso é a prioridade da vida. A prioridade de Abraão, embora fosse rico, era a promessa, era a pátria celestial. Às vezes, o que nós queremos trará a nossa destruição. O maior sonho das pessoas, de muitas pessoas, por exemplo, outro dia eu perguntei para um empresário qual que é o seu maior sonho. Ele arregalou os olhos, né, e disse assim, meu sonho é ficar rico. E eu assustei. É o sonho de muita gente.
talvez esse sonho trará sua destruição. Escolhas de hoje, ou uma escolha de hoje, determinará o futuro nosso e da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. Nós precisamos escolher o plano de Deus para a nossa vida. Os nossos amigos que acompanham, vocês sabem o plano de Deus para a sua vida? Tem muita gente que não sabe. Aí temos que ir para a palavra. Deus tinha um sonho para Abraão, tem um sonho para nós. Isso não é clichê de pastor Vinícius. Deus tem um sonho para nós. Precisamos ajoelhar, orar, buscarmos ser amigos de Deus e Ele vai nos conduzir para que nós não tenhamos frustrações como teve Ló em Sodoma. Até diria, pastor, que a divisão, a separação deles não se deu pela riqueza, mas pela avareza. E a gente tem que tomar muito cuidado. A avareza não é condição econômica, é condição do coração do pecador. Bem lembrado. Porque tem pessoas que vivem à margem social e vivem o drama da avareza. E tem pessoas que já extrapolaram essa margem e vivem o drama da avareza. Mas também há pessoas que vivem marginalizadas ou não sob esse comando divino, sob essa vontade divina. Se comem é para a glória de Deus, se bebem é para a glória de Deus. Agora, se tiverem que não comer, que se por não terem condições, também é para a glória de Deus. Eu diria, né, Milton, usando aí o que você deixou bem claro, né, a gente tem em Ló e em Abraão dois exemplos. Um do que só pensa no conforto, e em Abraão a gente teria o outro oposto, né, do que só pensa no chamado e não pensa na esposa dele, né? A ponto de entregá-la. Ela é descartável. Sim, porque Deus me chamou. Daí Deus vem ao longo da história, a gente vê e fala, peraí, eu não chamei só você. Ela faz parte desse chamado, mas parte fundamental, né? Então, como harmonizar, né, essas duas experiências, essa é a arte e a dificuldade que a gente vai ter em tudo na relação com Deus, né? Como conseguir conciliar o chamado de Deus à realidade de entender que o chamado não envolve só a mim necessariamente, né? Mas a minha família, porque a gente fez faculdade de teologia e a gente vê muitas vezes, né, no caso bem específico agora, por exemplo, de quem é chamado para ser pastor, né, um aluno de teologia, às vezes a pessoa vai e a família nunca sonhou com isso e aquilo é um problema, né, um grande problema para a família. E aí? Né? Chamou? Não chamou? Tem que chamar todo mundo, né? Entendeu? Não, então, Deus não chama lobo solitário. Faz parte do chamado? Não, Deus me chamou, então todo mundo tem que vir. Ah, está sofrendo, mas agora vocês têm que estar aqui porque Deus me chamou. Abençoa o mundo com as famílias, não só com uma pessoa só. Exatamente. Agora veja uma coisa interessante sobre Ló, né? Ele achou que Sodoma e Gomorra era o lugar para ir mais bonito, achou que estava abafando ir para Sodoma, né? Mas o texto de Gênesis 14 mostra que essa escolha dele foi errada logo de início, porque ele vai para lá, para aquele lugar, e logo uma confederação de reis da Mesopotâmia, de onde eles tinham saído, em conexão com a Síria, né? Eles vão lá e tomam a região de Canaã ao norte, que é mais perto da Mesopotâmia. Abraão estava protegidinho lá no sul. E aí, o que acontece? O futuro de esperança de Ló cai na mão da opressão dos reis da Babilônia e de seus aliados. E para piorar, os reis de Canaã, entre eles os reis da cidade de Sodoma e Gomorra, resolvem se insurgir contra os pesados impostos que os babilônios colocavam sobre eles. E tem uma guerra. E quem é que perde a guerra? Os reis de Canaã, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Para piorar a história, Ló e sua família são levados cativos com os reis da Babilônia. E aí entra em ação o super-herói da história. Quem é que volta aí, Lucas? Abraão. O tio Abraão. Só um detalhe antes. Olha só, ele saiu, Ló se afastou dele, e Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, a sua descendência vai ser como o pó da terra. Parece que Deus está dizendo, você está pensando que é Ló, né? Você está pensando que é Ló, a sua descendência vai ser como o pó da terra. E é interessante que essa promessa, esse sinal da descendência, é vinculado com uma coisa que Abraão estava habituado, ele peregrinava no deserto. Ele sabia o que era pó. Cada dia que ele pisava o pé no chão e a poeira subia, era um lembrete do tamanho da sua descendência. E é interessante porque
de novo, né? Essa afirmação de Deus, por enquanto, não falou nada de gerar. Então, pode ser, na leitura de Abraão, que essa afirmação signifique, ainda, né? Vai lá e resgata. E salva ele, né? Porque, como você bem colocou, né? Começa essa guerra, Sodoma, até o nome dos reis indica maldade, né? Berá de Ra, maldade, Birchá de Rachá, iniquidade, né? O lugar era ruim mesmo, e ao mesmo tempo era bom no sentido de que todo mundo queria aquele lugar, né? Todo mundo brigando por aquele lugar, tal. Ló é tomado, e é muito interessante que a palavra lacá, tomar, é a mesma para quando o faraó toma Sarai, né? E aqui, Ló, ele é chamado de sobrinho, mas a palavra em hebraico é ahi, seu irmão, seu sobrinho, a mesma palavra. Sara é chamada com a mesma palavra para a irmã, né? Então, essa relação das duas histórias é muito interessante porque a maneira que Abraão trata Sara no episódio do Egito se difere completamente da que ele trata Ló. Ele coloca a vida dele em risco para salvar Ló, porque talvez na leitura dele a descendência dependa de Ló estar viva, né? Enquanto que a de Sara, ela é praticamente descartável, né, para ele. Queria fazer um comentário, pastor Vinícius. Aqueles reis queriam dominar a terra de Canaã. E eu gosto muito dessa palavra domínio, porque permeia as escrituras. Inclusive, você mencionou de pisar. As duas palavras dominar e pisar são parecidas na língua hebraica. Inclusive, quando um rei vencia outro, ele pisava sobre o pescoço ou a cabeça, né, do seu derrotado. É o que Cristo faz com o inimigo. E com essa história nós percebemos que quem tinha o domínio da situação, o domínio de Canaã, é o próprio Deus. E Abraão, com 318 homens apenas, ele consegue resolver ali a situação, mostrando que Deus está no controle, no domínio da situação. Ele resgata Ló, e eu fico pensando que ele está pensando o seguinte: bom, agora eu resgatei Ló, agora ele volta para mim. Agora ele volta para o meu clã. Entende? Eu fiz tudo, porque na verdade Abraão tinha legitimidade para isso. Porque agora, em definitivo, Ló e tudo que ele tem pertence a Abraão. O próprio rei de Sodoma reconhece isso. Olha, o que o rei fala? Fique com os bens e me devolva só as pessoas, diz para Abraão. Abraão é um gentleman, ele devolve tudo, ele não quer nada. Mas ele faz como Deus, ele dá liberdade que Ló tinha perdido, ele resgata essa liberdade para si e entrega de bandeja para Ló. Mas o que ele esperava? Eu imagino, volta para mim, vem para cá. Isso fica evidenciado no capítulo 15, quando ele está triste e angustiado, e de noite Deus aparece para ele, e eu acho que a imagem de ser à noite também é análoga com a condição do coração dele. E Deus renova a promessa e diz: agora não é suficiente você olhar para o pó da terra? Então olha para cima, olha para as estrelas. Conta, eu me emociono com isso aqui, que isso é uma coisa extraordinária. Conta as estrelas, se você pode contar, porque assim vai ser a sua descendência. Veja Deus, esse grande pedagogo, mudando os símbolos para impressionar a mente do seu servo. O pó da peregrinação não é suficiente, então agora são as estrelas para te lembrar da minha promessa. Então, e outra, não temas, né? Não tenha medo, eu estou contigo. Eu gosto de pensar, conforme o pastor Lucas vinha falando também, de Deus resgatando essa visibilidade da mulher, da Sara, porque dentro deste contexto aqui, o milagre acontece nela, com ela. Ou seja, para que ele pudesse viver a promessa, ele tinha que reviver uma relação com a esposa que a colocasse na posição que Deus a colocou dentro do contexto de casamento. Então, a aliança que Deus faz com ele, completa ou começa a partir dele, ela é a renovação da aliança que Deus havia começado com o homem e a mulher lá no Éden. Verdade. Então, isso é muito importante para que nós não, nesse olhar, né, mais antropológico, nós não coloquemos o homem, gênero masculino, numa evidência tal que nós coloquemos a mulher numa submissão quase que desaparecida no cenário. E aí a gente entende, biblicamente, que Sara, ela é uma figura muitíssimo relevante para o cumprimento desta promessa que Deus fez. O milagre acontece em Sara. Abraão é o chamado,
Milagre acontece em Sara, ou seja, os dois são essenciais dentro do projeto que Deus tinha para a humanidade. Eu ia comentar que é muito interessante essa relação de Abraão com Sodoma e Gomorra, porque, de certo modo, você vê assim, Deus preocupado também com Sodoma e Gomorra em dar misericórdia, que é algo que vai ficar mais claro pela frente, né? E a gente vê que isso se dá também porque Sodoma e Gomorra, ou a Canaã, ela é má, mas ao mesmo tempo não tem só gente má. Tem gente boa lá também. E a lição termina destacando alguém diferenciado, que é um tal de Melech Tzadik, né? O Melquisedeque, né? Que é um sacerdote de Deus que traz, curiosamente, pão e vinho, e Abraão dá do dízimo, né? Dá o dízimo para ele. Um sacerdote de Deus na terra de Canaã, não da linhagem de Abraão. Um sacerdote de Deus maior do que a realidade de Um Israel. rei da justiça que morava numa cidade chamada Salém, uma antecipação também da cidade de Jerusalém, que é o território onde a promessa, em definitivo, se cumpriria no futuro, né? E esse Melquisedeque, um tipo de Cristo representando aquele grande sacerdote e rei, né? Dá vontade de continuar conversando aqui, viu? Porque a palavra de Deus nos emociona. Vermos as promessas de Deus, como Deus vai renovando essas promessas. Deus tem promessas para você também. E se você está triste, olha para as estrelas, olha para as bênçãos de Deus, creia no que Deus te diz, porque essas promessas vão se cumprir na vida daqueles que são fiéis e que creem. As promessas de Deus estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Um forte abraço. Espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe e até lá.